Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós iremos conversar sobre um gênero textual bem interessante e ele faz parte, do grupo dos gêneros epistolares. O que é isso, epistolar? A carta. Nós temos diversos tipos de cartas, Nós temos a carta pessoal, nós temos a carta argumentativa, nós temos um e-mail, que é um tipo de carta eletrônica. E hoje nós vamos falar de uma carta bem interessante, que é a carta do leitor. Vamos conhecer esse gênero, o que é uma carta do leitor, para que ele serve, qual o objetivo, porque para ser um gênero textual, ele tem um objetivo, tá? Então, vamos dar continuidade. Novamente aqui com vocês, a professora Rosimeire Guedes, para falar um pouquinho com vocês sobre o gênero textual Carta do Leitor. Nós temos aqui, Carta do Leitor, como o próprio nome já diz, é uma carta que o leitor vai fazer para quem? Para determinado periódico, para determinada revista, para determinado jornal, tá certo? E o que é uma carta do leitor? A carta do leitor, ele é um gênero textual que compreende a opinião do leitor de um veículo de comunicação sobre determinada matéria ou assunto veiculado, bem como sobre sua posição ideológica. Tá? Vamos supor que você tem o hábito de ler determinada revista, determinado jornal, e essa carta que você vai fazer é destinado a quem fez a matéria, a quem escreveu, a revista, e você vai colocar o que você acha da matéria. Você vai colocar as suas considerações, as suas críticas construtivas, sugestões. Então, há um espaço lá na revista ou no jornal para que o leitor possa se expressar a respeito da matéria que foi escrita. Então, é uma carta que ela tem uma estrutura parecida com as demais, tem diferença? Tem, mas ela tem estrutura parecida com as demais. Mas o objetivo dela é discutir sobre o quê? Sobre o assunto, que está veiculado ali na revista, tá certo? Lá na revista tem um espaço destinado só para leitores colocarem suas opiniões, as suas críticas em relação à matéria, ao assunto na qual a revista ou o jornal está divulgando, tá certo? Para que serve uma carta do leitor? Por que eu vou escrever uma carta do leitor? Ela é uma ferramenta importante, por quê? Porque ela vai tornar pública a sua opinião, a opinião de cada leitor em relação ao trabalho do jornal. Então, é um espaço, democrático, em que o jornal e a revista abrem para que ele possa escutar do leitor o que é que ele está achando das matérias, das notícias que estão sendo veiculadas lá. Então, é uma forma de tornar público a sua opinião em relação àquela matéria. Então, lembrando que a carta do leitor, é um tipo de carta em que ele é direcionado às revistas, os jornais, para que vocês possam fazer as críticas, para que vocês possam expor opiniões sobre o que eles estão divulgando. Há um espaço ali reservado só para a divulgação dessas cartas. E o objetivo é tornar público a opinião do leitor a respeito da notícia, que foi veiculada ali, o que foi que ele achou, se é interessante, se não é, por que gosta, por que é um leitor assíduo daquele determinado jornal, daquela determinada revista, tá? E a estrutura, se assemelha à estrutura das outras demais cartas, Nós temos o local, a data, a saudação inicial, que é o vocativo, que nós vamos observar adiante. Eu coloquei uma carta do leitor e eu coloquei todas as partes para que vocês possam identificar e saber onde posicionar cada parte dessa. Então, a estrutura, nós temos o local, vamos supor que vocês estejam escrevendo da cidade de vocês, Milagres, colocar a data, a saudação inicial. A saudação inicial, ela não é no local e na data, Vocês deixam um espaço e colocam a saudação inicial, que no caso também é o vocativo. Depois deixa um espaço e começa, falando sobre o que você acha da matéria, sobre o que você acha da notícia. E por último faz a saudação
final. Lembrando que nós encontramos em revistas e em jornais, é uma carta do leitor para a revista, né, para o periódico, com a intenção de expor as suas opiniões acerca da revista, acerca do que é veiculado nos jornais e revistas. Como é que eu posso fazer, né, uma carta dessa? A persuasão deve ser empregada. O que é persuadir? É convencer. É por isso que você tem que utilizar argumentos coerentes e explicar, né, com objetividade e com cautela. A carta do leitor, né, bem como a carta argumentativa, a carta aberta, ela pertence aos gêneros, né, dissertativos, que tem a intenção de quê? Dissertativos argumentativos, porque o leitor também vai argumentar, né, sobre determinada notícia, certo? Aí aqui tem novamente como fazer, né? A saudação inicial é dirigida a quem? A revista, prezado, né? Aí nós temos aqui, prezado, caro, ilustre, são os exemplos de vocativos mais utilizados, né? Para que vocês possam se referir, no caso, ao editor do jornal ou da revista, que é para quem vocês irão escrever a carta do leitor. Nós temos aqui um exemplo, né, de uma carta, certo? E nós temos aqui as partes dela, né? Tem aqui, ó, a carta, a pessoa escreveu a carta, tem o corpo do texto, tem a identificação do leitor e do autor, né? Da série que ele faz, né? Comentário, avaliação sobre a revista. Só que antes disso, né, vocês têm que colocar o que? A data, né? Milagres, 24 de novembro de 2020. Prezada revista. Aí tem aqui, ó, leitura semanal. Adoramos toda semana. Adoramos a revista. Toda semana lemos uma sessão na escola. Galeria dos Bichos Ameaçados. Quando crescer, vou ser. Poesia e Companhia e a sessão de cartas. Agradecemos pela revista CHC sempre, com assuntos muito interessantes e importantes para o nosso conhecimento. Abraço. Aqui foi uma carta, né, de alguns alunos que fazem o 5º ano dessa escola, né, direcionada a essa revista, né, leitura semanal, ok? Recapitulando, né, sobre o gênero em estudo, eu tem esse material aqui com a síntese, né, resumindo tudo o que foi visto nos demais slides. A carta do leitor, né, um gênero textual que é destinado a uma revista, né, a um jornal, que tem por objetivo de colocar a opinião do leitor acerca do que eles publicam, né, veiculado em jornais, em revistas eletrônicas também. Quem é que produz? Quem é que faz uma carta do leitor? Quem deseja se posicionar, né, diante de algum assunto lido na revista, no jornal ou no site. O destinatário. Destinatário é para quem você vai mandar, é o destino, né, da sua carta, que é a instituição de comunicação que publicou, no caso a revista. O conteúdo, os assuntos publicados. Você vai falar dos assuntos que a própria revista, que o próprio jornal publica. Tá? O objetivo, se posicionar diante do assunto, questionar, se de repente você acha que aquele assunto ele não é interessante, né? Ou ele não está adequado à idade dos leitores, se você tem alguma sugestão para que a revista possa melhorar, né? Então, tem todo esse objetivo, ok? Então, para o próximo material, nós temos aqui uma carta, né? Nós temos aqui, nós vamos fazer a leitura, tá? Olá, galera da CHC. Eu adoro as revistas que vocês publicam, ainda mais das reportagens sobre dinossauros. Tenho 13 anos e fiquei muito encantada com todas. Parabéns, vocês sabem escrever muito bem.
Eu gostaria de que vocês publicassem sobre os contos de fadas. Um abraço para a Diná, o Zipa e o Rex. Gilceia da Silva Neri, Ceabra, Bahia. Aí aqui embaixo nós temos a resposta da revista, né? Olá! Publicamos algumas matérias sobre contos de fadas. Faça uma busca na nossa página na internet. Aí tem aqui, tem a revista, né, que foi divulgada. Então aqui nós temos, ó, Encantada, né? Que é o título. E a saudação, ela já começa colocando o nome da revista, né? Olá, olá é a saudação dela. No caso vocativo, galera da CHC. Então ela já começou elogiando, né? Adora as revistas que vocês publicam, ainda mais das reportagens sobre dinossauros, colocou a idade, né? E o que ela queria colocar ainda deu uma sugestão, né? Para que elas publicassem histórias sobre contos de fadas. Aí aqui nós temos algumas questões, tá? Para serem resolvidas sobre o gênero. Então vocês, a primeira pergunta é: que gênero textual é esse? Vocês já sabem que é uma carta do leitor, né? Qual é a função desse texto? Qual é a função da carta do leitor? Fazer com que torne público, né, a opinião do leitor sobre o que é publicado nas revistas, nos jornais, em que parte da revista encontramos esse tipo de notícia, nesse tipo de texto. Há um espaço reservado, né, para que os leitores coloquem lá a sua carta. Quem escreveu, né? Quantos anos a leitura possui? Quem é o destinatário? O destino é para onde foi enviado, né, a carta. Qual o assunto ela quer ver abordado na revista? Para quem ela manda abraços? Quando esta carta foi publicada, tem a data também. Qual foi a resposta dada à leitora pela CHC? E por que ela parabenizou a revista? Por que ela parabenizou? Então, vocês vão fazer a leitura, né, do gênero e responder no caderno o exercício pertinente, né? E envia para o professor, tá certo? Dando continuidade, aqui nós temos, né, outra carta. Você já sabe qual é a finalidade da carta do leitor, né? Já sabe que ela é veiculada em jornais e revistas, né? Aqui tem, ó, enviado pelos leitores da revista Ciência, hoje das crianças, tem a data. E o que é que você vai identificar? Você vai identificar a opinião, né, do leitor e o fato que deu origem a essa opinião, né? O fato é concreto, o fato é o acontecimento. E a opinião é o que ele acha, que inclusive nós já estudamos, né, no gênero artigo de opinião, o que seria fato e o que seria a opinião. Então, o fato é o que é concreto, é um acontecimento. E a opinião é o que, no caso, quem escreveu acha, né, o ponto de vista de quem está escrevendo, de quem escreveu. Querida ciência, hoje das crianças, somos alunos da Escola Municipal Ouricuri. Através de um trabalho da escola, da professora de língua portuguesa, tivemos a oportunidade de ler e conhecer a revista. Achamos espetacular. Queremos incentivar todas as crianças do Brasil a lerem essa revista que tanto nos ajudou a continuar ajudando e continua ajudando. Temos certeza. Abraços. Então, qual é a opinião deles? O que é que eles achavam, né? E por que eles têm essa opinião? Então, você vai identificar, né, qual é o fato, né, e qual é a opinião dos leitores e das pessoas que escreveram a carta. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, clica novamente no slide, resolve e nos encontramos na próxima aula.